Olá, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Mais um vídeo, mais uma live para a sua edificação. Você que vai assistir ou que está assistindo através do Facebook, pode compartilhar na sua linha do tempo. Você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe, deixa seu joinha aí, deixa seu comentário, que Deus te abençoe. No canal Ministério Ampliando Fronteiras existe mais de 400 vídeos de temas diferentes para a sua edificação. Canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Deus abençoe. O que é uma mensagem ungida? Uma mensagem poderosa, uma pregação pentecostal. Esse termo, uma mensagem ungida, se fala muito entre nós que somos cristãos, e aí existem muitas variações. O que é uma mensagem ungida? A verdade é que algumas mensagens a gente ouve e faz a diferença. Não apenas naquele dia ou naquela hora da pregação, mas muito tempo depois. E algumas delas a gente se lembra até o resto da nossa vida. Algumas mensagens são pregadas de maneira tal que existem pessoas que estão nos seus últimos dias e ela conta o que teve um pregador que pregou, que ela nunca se esqueceu. Isso é a mensagem ungida. Primeiro, mensagem ungida não é uma mensagem com gritos, com pulos e correria no ambiente. Isso pode acontecer pelo resultado da presença de Deus no culto, sim, mas o pregador também pode promover isso. O pregador pode criar choro, línguas estranhas, pode produzir da própria cabeça até revelações e coisas parecidas. Mensagem ungida, não podemos confundir isso com pregador ungido. Porque muitas vezes a pessoa que vai pregar, ela está sentindo tanto poder e ela imagina que tudo que ela vai falar vai sair com poder. E é aí que está o engano. Existe um momento que o pregador está cheio mesmo de poder, mas a mensagem dele é vazia. Existe um momento que o pregador, quando está pregando, ele tem a sensação que ele está vazio. E depois, pelos testemunhos da pessoa, a mensagem foi poderosa. Então você percebe que eu não posso confundir o pregador ungido com a mensagem ungida. E isso confunde muitas pessoas. A pessoa está pregando e sente muito o poder de Deus, e é claro que a gente quer que todo mundo venha sentir, mas muitas vezes essa presença ela não é congregacional. Muitas vezes essa presença ela não é coletiva, não está no contexto coletivo. Ela está no sentido individual. Você está ali adorando, você saiu adorando, ou Deus resolveu visitar você, visitar uma forma de dizer figurada. Visitar você no culto e ninguém mais está sentindo daquela forma, com aquela intensidade. Por isso, você não pode confundir então que Deus quer que você pregue, que você fale alguma coisa, porque vai fluir só porque você está sentindo a presença de Deus. Na verdade, você está sendo uma pessoa naquele momento, no que a gente costuma dizer, está sendo uma pessoa ungida, né? Cheia da presença. Mas não significa que o que você vai falar vai ter algum efeito poderoso por causa disso. Mensagem ungida não é aquela com muita sabedoria e muito conhecimento. Ela pode vir com muito conhecimento e sabedoria, sim. Mas o muito conhecimento e sabedoria da Bíblia ou não significa mensagem ungida. O que é que nós podemos entender como mensagem ungida? Uma mensagem ungida, primeiro, ela tem que ser bíblica. Nem todas as mensagens bíblicas saem com unção. Como eu disse, às vezes o pregador está cheio do poder de Deus e prega verdadeiramente a Bíblia, só que faltou nele direção. Está cheio do Espírito,
mas ele não está orientado. Orientado em que sentido? O Espírito de Deus está sobre ele, só que naquele dia, naquele momento específico, Deus quer falar de um modo específico com a sua igreja. E o pregador, mesmo sentindo a presença de Deus, não significa que ele vai estar sendo orientado. E o que acontece? Ele pode pregar coisa da Bíblia, mas com propósito humano. Ele pode pregar desabafando. Ele pode pregar baseado em algo que alguém antecipou para ele, dizendo de um acontecido, e aquilo foi um motivo de levar ele a pregar aquele assunto, porque ele entende que vai ter sucesso. Então, ele prega uma mensagem bíblica, ele está cheio do Espírito, mas não está sendo orientado a falar. Não se engane pensar que porque nós estamos cheios do Espírito, às vezes, tudo que a gente fala é Deus dando. Não confunda isso. Não pense que tudo que você fala sentindo o poder de Deus é Deus que está te dando ou revelando. A nossa mente pode nos confundir. Ser guiado pelo Espírito na mensagem. A mensagem ungida, ela é bíblica. Nem todas bíblicas são ungidas, porque usar a Bíblia poderosamente no sentido sutil, de referência, até o diabo pode querer fazer isso. Agora, essa mensagem é ungida só porque alguém usou a Bíblia muito bem? Não, porque era aquilo que Deus queria falar naquele dia? Era aquilo que Deus queria falar para aquele povo? Não. Então, como pode dizer que a mensagem foi ungida? O pregador pode estar sendo ungido, mas como pode dizer que aquela mensagem foi ungida por Deus se Deus não orientou a pessoa? Por que Deus não orientou? Ele faz como ele quer e deixa de fazer quando ele quer também, certo? Tem coisas que nós não temos a resposta. Então, o que acontece, amado? Existem mensagens que o pregador, como disse, não está sentindo tanto a presença de Deus, ele não está sentindo nem confortável, não se sente nem confortável com aquilo que ele está falando, mas é exatamente aquilo que Deus está falando com a igreja. E como aquilo contraria, parece que você está fazendo não querendo muito bem falar aquilo, e Deus vai lá e pede, e de alguma forma te conduz a falar, depois você só descobre que foi de Deus pelos efeitos, pela manifestação interna, permanente, posteriormente. Porque analisar que uma mensagem foi de Deus só na hora da pregação, a gente erra muito nisso. Às vezes, inclusive, o próprio pregador, às vezes, julga errado uma pregação pelo efeito no momento. Tente descobrir isso depois. Então a mensagem tem que ser bíblica. Segundo, tem que ser orientado por Deus. Nós precisamos ser direcionados por Ele. E ser direcionado por Ele não significa que a pessoa está assim, sentindo aquele poder. Às vezes você está sendo orientado por Deus. É até triste, até é preocupado. Mas está indo fazer algo e Deus está com você naquilo. Na pregação, talvez você vai pregar alguma coisa que você entende que Deus que ungiu aquela palavra vai causar um efeito poderoso no coração dos pecadores. Mas você não quer falar. Mas aí você fala. Você percebe que Deus está te levando a falar aquilo. E quando isso acontece, você percebe que vai ter efeito poderoso. Sabe o que acontece hoje? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não estão aceitando a palavra ungida ou não. Mas muitas delas, o pregador está sendo ungido, mas a pregação não. Mas voltando aqui ao raciocínio, você pode estar sendo guiado por Deus sem estar sentindo aquele poder maravilhoso. Tenta imaginar, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Quem foi que levou Jesus? A Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Agora imagine, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora você consegue imaginar Jesus guiado para ser tentado?
pelo Espírito Santo, o Espírito Santo leva Jesus, conduz Jesus ao deserto, guia Jesus ao deserto, a fim do inimigo lá tentar ele. Você imagina que Jesus foi cheio daquele poder, maravilha, glória a Deus, estou sentindo, com certeza. Não, ele era humano. E foi como humano que ele foi tentado, porque Deus não pode ser tentado. E sendo ele, se foi o Espírito que levou, está falando da sua humanidade, porque como Deus, ele não precisaria do Espírito lhe conduzir, certo? Então, lembra bem, Estevão pregava a palavra, cheio do Espírito Santo, sendo ameaçado de morte. Você imagina que Estevão estava ali com aquele prazer de receber pedrada? Não. Ele estava falando pelo Espírito, mas isso não significa que ele não estivesse com medo de morrer. Lembra-se bem que o próprio Jesus orou para que o Pai afastasse dele o sofrimento. E Jesus foi guiado pelo Espírito todos os dias da sua vida. Mas teve um momento que Jesus teve que fugir e ele não deixou de ser guiado pelo Espírito. Então assim, nós precisamos entender, seja cheio do Espírito, seja revestido de poder, mas vai ter dia que você não vai estar sentindo essa presença que a gente sente num culto e Deus vai te guiar para fazer alguma coisa, mesmo você não sentindo poderosamente a unção. Mesmo que você não sinta uma pessoa ungida, vai sentir, no entanto, na sua mente, no seu coração, o Espírito dizendo: faça. Imagine bem que quando um profeta de Deus no Antigo Testamento falava, sabendo que ia ter repercussão, ele era guiado por Deus. Mas ele não estava temendo? Com certeza estava. Jeremias, que toda a pregação de Jeremias foi de repreensão. Na Bíblia não registra nenhuma pessoa se convertendo pela pregação de Jeremias. Ezequiel, mensagem condenatória, e outros profetas também. Imagine bem, ele estava conduzido pelo Espírito, o que eles falavam acontecia, o que eles falavam tinha efeito, inclusive o contrário. Isso é, falando pelo Espírito, Deus pode tanto quebrantar coração, como algumas pessoas às vezes se endurece por você estar falando pelo Espírito. E aconteceu isso com Jesus. Muitas vezes Jesus pregou cheio do Espírito, e enquanto isso estava querendo apedrejá-lo, perseguindo, criticando e querendo ranger os dentes. Por quê? Jesus estava falando pelo Espírito, eles não conseguiam falar o contrário. Ninguém resistia quando Jesus falava. E tudo nos dá a entender pelo perfil bíblico que Jesus falava de uma forma serena. Jesus falava assim de uma forma muito natural. Ele não falava de forma que o seu tom de voz era diferente dos demais. Não dá a entender isso. Só que a palavra era guiada pelo Espírito que estava sobre ele. Jesus poderia falar um A, o B. Jesus poderia falar qualquer coisa. Ah, mas porque ele era Deus? Não, era porque o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, ungiu ele, e o que ele falava também era ungido. Agora, nós, muitas vezes, somos ungidos, mas a mensagem não. Quantas vezes a gente vê pessoas cheias do Espírito, você percebe que Deus está na vida dela, mas o que ela faz, Deus não está com aquilo. Então, além de termos o poder do Espírito em nós, precisamos sermos conduzidos, guiados, orientados. Lembra-se bem, o apóstolo Paulo sabia que todo lugar onde ele ia pregar a palavra, ele era perseguido. E o apóstolo Paulo, algumas vezes, pretendeu sair de um lugar para pregar a palavra em outro. E não era Deus colocando isso no coração dele. Por quê? Teve uma vez que o Espírito de Deus impediu que Paulo fosse pregar. Então, se o Espírito Santo coloca no coração dele para ir e diz para ele não ir, isso é uma contradição, não é nem um paradoxo, isso é uma contradição. Mas ele sabia dos seus deveres
Quando alguém está cheio do Espírito, a vontade é de sair por aí, expulsar um demônio, entrando na casa dos enfermos. Aonde é que está encapetado para eu ir lá, orar por ele, para ele ser libertado? A vontade é de ir onde tiver um endemoniado, é ou não é? Mas Deus está sempre nos guiando a sair procurando pessoas oprimidas, onde quer que seja, para orar por elas assim? Não, e o próprio Jesus não fez isso. Jesus chegou no tanque de Betesda, estava assim, de doentes, curou apenas um e foi embora por causa da multidão de enfermos que estava lá. Então, queridos, precisamos ser conduzidos por Deus, porque tem coisa que nosso coração se enche de prazer em fazer, mas Deus às vezes não está naquilo, apesar da intenção ser boa. É bíblico o que a gente quer fazer, mas Deus não quer aquilo naquele momento. Deus não quer fazer aquilo. Olhar para o enfermo e querer orar para todos os enfermos, para esvaziar o hospital, quem está cheio do Espírito quer fazer isso, é claro, mas Deus vai ungir você e dizer, toda pessoa que você colocar a mão, sua mão vai estar ungida para expulsar a enfermidade lá? Claro que não. Então nem toda oração vai ser ungida, nem toda pregação vai ser ungida. Então eu preciso entender, será que quando eu estou pregando, Deus está me conduzindo à pregação? Como saber disso? Primeiro, tem que ser bíblico. Que às vezes a gente até lê a Bíblia para pregar, mas quando começa a explicar, a gente sai da Bíblia. Usa versículo bíblico o tempo todo, mas prega a nossa própria mentalidade. Fruto da nossa própria ignorância, nossa sabedoria humana. Não confundir sabedoria humana com o estudo da Bíblia, que algumas pessoas confundem. Se é estudo da Bíblia, logo não é estudo do homem, tá? O estudo do homem é filosofia, é pensamentos naturais, nesse caminho aí. Então o que acontece? Nós precisamos entender, quando orarmos, pedir a Deus, eu não quero apenas sentir a tua presença quando eu for fazer a tua obra, eu quero sentir o Senhor me guiando para fazer. Porque tem muita coisa que eu posso fazer no reino de Deus, mas não significa que Deus vai me guiar para fazer todas elas. Tem muitas coisas que eu gostaria de pregar, mas não significa que Deus vai me guiar para pregar tudo o que eu penso. E por isso que eu preciso depender de Deus, estar na sua presença, entendendo que Ele é que é soberano. Por mais que eu queira que uma pessoa seja salva, Ele pode simplesmente dizer, eu não vou salvar. Ele é soberano. Eu quero pedir a Deus que nem o Samuel pediu a Deus por Saul, e Deus falou assim, até quando você ficará com dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado? A oração de Samuel não era conduzida por Deus. Logo a gente imagina que se eu estou orando é porque Deus quer que eu faça aquela oração. Não. Eu preciso ser guiado por Deus e não apenas ter a boa intenção em fazer. Então entenda bem, tem vez que você vai pregar e nem vai sentir muito, você acha que Deus nem está naquilo, você gostaria nem de falar naquele dia, e depois você percebe que Deus estava com você. Vai ter vez que vai ter relâmpago, tempestade, trovões, e depois você vai descobrir que Deus não estava neles. Vai ter dia que vai ter um silêncio total, que você vai pedir uma resposta para Deus, e Ele não vai responder de forma que você perceba, mas depois que passar aquela circunstância, você vai descobrir, Ele estava comigo e eu não sabia. Então eu preciso entender que precisamos andar na direção de Deus, ser conduzido por Deus, não simplesmente abrir a Bíblia e pá, não. Precisamos não apenas de poder de Deus, precisamos ser conduzidos pela direção do Espírito Santo. Boa noite!